Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos abrir, irmãos, em Mateus 15. Verso 1, irmãos. Mateus 15, verso 1. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Então, eles começaram a encontrar defeito, né, irmãos? Nos discípulos de Cristo. Porque eles não eram como a tradição judaica ensinava. Eles estavam vivendo com Jesus, já tinham intimidade com Cristo. Estavam aprendendo muitas coisas de Jesus. E o Senhor Jesus pregava uma boa nova, né? Uma novidade. Pregava o Evangelho. Então, os irmãos percebem quanto é importante a comunhão dos santos, né? A palavra sempre nos ensina a importância da comunhão, a importância de andarmos uns com os outros, de aprendermos uns com os outros. Eu já disse isso antes e é verdade. Quando a gente vê um casal que é bem entrosado, eles até parecem irmãos, né? As pessoas falam assim: meu, vocês nem parecem um casal, vocês parecem irmãos, de tão parecido que vocês são, né? Porque existe uma cumplicidade, existe um respeito, um admira o outro. Então o que um faz, o outro faz também. Não é verdade? E acontece muito disso, né? E às vezes as pessoas falam assim: meu, vocês são tão parecidos, vocês não brigam não? Não é? Então tem gente que é assim, não é verdade? E muitas vezes aconteceu isso no Evangelho. Né? Até quando o Senhor Jesus foi preso para ser crucificado, Pedro ainda tinha os traços, ainda que ele negou Jesus, né? Não, você andava com ele sim, olha como é que você se veste. Olha o seu jeito de ser. Né? Você é discípulo de Jesus sim. E ele, não sou não. Não é? Mas estava com medo. Mas o fato é que isso aqui era uma tradição, era algo religioso, não pertencia nem à lei deles, né? Mas eles estavam lá apontando, eles estavam lá vendo, né? Vamos pular aqui, irmãos, vamos para o verso 11, verso 10, ó. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entenderei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então eles entraram aqui numa questão, né? Eu até pulei essa parte, porque a intenção aqui é uma outra mensagem, né, irmãos? Então aqui, o Senhor Jesus está explicando para eles que essa coisa de lavar as mãos para comer não é importante, né? Porque o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Ué, mas será que o que entra pela minha boca não me contamina? Não, o homem carnal sim, mas o Senhor Jesus estava falando do homem espiritual. Então o Senhor Jesus aproveitou essa situação para ensinar as coisas espirituais, que é o que importa, não é? Então, ele diz: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? E ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro respondendo disse-lhe: explica-nos essa parábola. Então, os irmãos percebem que houve uma certa preocupação aqui dos discípulos de Jesus, porque o Senhor Jesus ensinava e muitas pessoas que ouviam a pregação de Jesus se escandalizavam. Então é como se eles estivessem um pouco preocupados, assim: olha, Senhor, mas você falando desse jeito, olha como que eles ficam. Eles estão escandalizados, não é? Então o Senhor Jesus esclarece: eles estão escandalizados porque são cegos. Eles não aceitam a nossa pregação, eles não aceitam a nossa fé porque são cegos. E quem segue eles é cego também. E está todo mundo indo para o abismo. Está todo mundo indo para o abismo. E está seguindo eles. Né? Então Pedro pergunta: Senhor, nos explica, não é, essa parábola. Verso 16. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem.
Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina? Por quê, irmãos? Porque o homem interior é o que importa. O homem exterior não é o caso aqui de Jesus. O Senhor Jesus não está fazendo uma palestra para que os homens tenham saúde, não é um coach, né? Que ensina o homem a praticar exercícios, trabalhar a mente, né? Mas ele está ensinando aquilo que é do homem interior, o homem espiritual. E ele está dizendo o que aqui? Isso é muito interessante. Que a nossa boca e o nosso corpo manifestam aquilo que tem dentro do nosso coração, né? Então, o nosso entendimento, o nosso coração, aqui no caso, está ligado a entendimento, está ligado àquilo que nós temos como caráter, personalidade, como espírito, né? Entendimento. Isso é externado pela nossa boca e pelas nossas ações. E isso manifesta, então, aquilo que nós somos verdadeiramente, de forma espiritual. Você manifesta aquilo que tem dentro de você. Você manifesta aquilo que você é no seu coração, né? Então ele diz, toma cuidado com aquilo que sai da sua boca, pondere o que você fala. Cuida daquilo que você faz, daquilo que você pratica, porque isso pode te contaminar, né? Porque o que está dentro de você, se não for bom, vai fazer muito mal, né? É o que ele está dizendo aqui. Verso 18, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina, porque se você praticar algo de errado, de mal que está dentro de você, vai te contaminar, espiritualmente falando. Vai fazer mal, né? Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, já está lá dentro do homem. E quando o homem põe em prática, isso o contamina. Não é? Isso se chama pecado. Manifesta-se então o homem, aquele homem que deveria estar morto, mas ainda está vivo. E aí ele vai contaminando, ele vai manchando, vai transformando, né? Causando prejuízo, causando morte. Glória a Jesus. Então, irmãos, a palavra nos ensina que temos que trabalhar o nosso coração, trabalhar o nosso entendimento, trabalhar aquilo que passa dentro do nosso coração, no nosso entendimento, que passa pela nossa mente, e saber o que nós podemos manifestar e o que nós devemos reprimir, o que nós devemos mortificar, para que não venhamos contaminar, não é? Glória a Jesus. Em Romanos 10, irmãos, vamos lá. Romanos capítulo 10. A palavra, irmãos, é que tem poder de transformar o nosso ser. Quando o Senhor Jesus falou com aquela mulher no tanque, no poço de Jacó, ele falou que se ela pedisse água para ele e ele a desse água, faria nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Isso o que é? É a palavra do Evangelho guardada dentro do nosso coração, o entendimento. Esse sim deve ser externado, esse sim deve ser manifesto. O poder de Deus, a mensagem, um bom trato de um cristão, isso sim tem que ser manifesto, né? Então o Senhor Jesus fala para aquela mulher de água viva, mas nada mais é do que a palavra do Evangelho, a palavra de Deus, a palavra do Pai, que se fez carne e habitou entre nós, não é? E mostrou a vontade de Deus, a conduta, o caráter, a mente de Deus, a mente de Cristo. Então aqui, irmãos, no capítulo 10 de Romanos, o que ele diz aqui, ó? Verso 9, irmãos, em diante. Romanos 10, verso 9 em diante. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Então ele está falando aqui, irmãos, que a nossa boca e a nossa manifestação deve confessar Jesus Cristo. E o nosso coração precisa crer verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, crer que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos é crer que a sua palavra é verdadeira. Porque ele pregou um novo
mandamento, uma nova mensagem, uma nova esperança, e ele foi aquele que morreu e provou que aquilo que ele pregou é verdadeiro. Então eu creio que tudo que o Senhor Jesus ensina é verdadeiro, é verdade. O mandamento dele é a verdade. O amor é o mandamento de Jesus. Uma vida santa, uma vida transformada. Porque o amor que ele nos ensina é um amor que não se porta com indecência, que não busca os seus interesses, que tudo espera, que tudo suporta, tudo crê. Né? Não é isso? Então, o amor que o Senhor Jesus prega é um amor de uma transformação total do nosso ser. Que começa lá dentro de nós, lá no nosso coração, lá dentro do nosso entendimento, dentro do nosso ser, mais profundo ser. Não é? Que é o que a palavra está dizendo aqui hoje para nós. Glória a Jesus. Então, irmãos, ele vai dizer assim, ó, verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a palavra está nos mostrando, irmãos, que, primeiro, o que manifesta a minha boca e o meu eu, o meu ser, é o que tem dentro de mim. Certo? Isso que a palavra está nos ensinando hoje. E a palavra está nos ensinando que nós devemos, então, cuidar daquilo que tem dentro de nós. A palavra está nos mostrando aqui que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então eu preciso colocar dentro do meu ser a palavra de Deus, a palavra do Evangelho. Eu preciso me alimentar da palavra do Evangelho. Então eu preciso empregar força para entender, para ouvir, não é? Para meditar nos conselhos da palavra do Evangelho. E que nós temos em grande abundância. Nós temos só aqui, né, nesse salão, 3 vezes por semana. Né? Lá no Santa Rita também, 3 vezes por semana. São 6 cultos, tá certo? Ou eu estou errando a conta aqui? Não, né? É isso aí, não é isso? E, irmãos, a gente tem um trabalho muito grande para gravar, para publicar. Né? E aí nós ainda extraímos do conteúdo da pregação trechos curtos, né? Para a gente poder, muitas vezes em um trechinho curto, firmar aquele entendimento. Os irmãos têm trabalhado para colocar esse conteúdo. Então, irmãos, nós temos muitos recursos para cuidar daquilo que fica no nosso coração. Por quê? Porque o mundo nos oprime, o nosso trabalho, as nossas vidas, aonde nós andamos. Então, se você não se esforçar para colocar dentro do seu coração palavra de vida eterna, o que vai manifestar através do seu coração não vão ser as coisas do Evangelho. Porque o seu coração está o tempo todo tendo comunhão com as coisas desse mundo. Porque muitas vezes nós somos forçados a isso. Quem trabalha muito, quem não consegue congregar, trabalha muito, sabe o que eu estou dizendo, é verdade. O que eu estou dizendo é verdade. Quando a gente trabalha demais e tem pouco tempo para meditar, para orar, para ouvir o Evangelho, a gente fica carnal. Você percebe que você está carnal. Você percebe que o seu corpo, os seus membros, estão prontinhos para aproveitar esse mundo. E que você está com dificuldade de querer ir para a igreja. Por quê? Porque você está mais no mundo com seus pensamentos do que com a palavra. E não convém que seja assim. Nós precisamos empregar força para ouvir, para meditar. Então, irmãos, você ouviu a pregação daqui do culto de hoje. Não é? Vocês vão sair daqui, vão lembrar dessa pregação enquanto está esquentando a janta, arrumando, se preparando para o próximo dia de trabalho, está lá com a cabeça pensando nessa pregação. E amanhã tem a pregação da Vila Santa Rita para ouvir. Ouçam, assistam, não é? Tentem entender, procurar às vezes até uma similaridade no que foi pregado. Muitas vezes acontece, a pregação daqui é um complemento da pregação de lá. Não é? Tenta entender, tirar um entendimento do que você ouviu. Não ouve só por ouvir. Porque a palavra do Evangelho está colocando dentro de você bons pensamentos. A conduta, a mente de Cristo. Não é? Então, a palavra nos diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Verso 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra
saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz, todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, algumas pessoas resistem à palavra. Não querem ouvir a palavra. Não aceitam o evangelho. Querem o judaísmo. Querem o dinheiro, as riquezas e o poder que esse mundo tem para oferecer. É o que eles querem, é o que eles buscam. E nós já recebemos a palavra da verdade. Nós já entendemos que esse mundo é do maligno. Já entendemos que não podemos ser amigos do mundo para não sermos inimigos de Deus, mas amigos de Deus, não é? E ministros de Cristo para levar a vida e a salvação para o mundo. Então, irmãos, temos que nos esforçar pelo evangelho, irmãos. Em Tiago, vamos lá, irmãos, depois de Hebreus, capítulo 3. Vai falar da língua. Todos acharam? Verso 1, irmãos. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então ele começa a usar algumas figuras para explicar que a língua ela tem um poder muito grande. Então ele fala assim, olha, a gente doma os animais e a gente doma eles pela boca. Aí dá o exemplo do cavalo, né, que é um animal grande, forte, poderosíssimo, né? Mas você coloca lá na boca dele lá, não é, aqueles utensílios ali, e a hora que a pessoa que sabe utilizar aquilo ali puxa, o cavalo para. Quando puxa para um lado, o cavalo vira. Para o outro lado, o cavalo vira. Não é isso? Eles conseguem dominar aquele animal pela boca. Não é? Então tem alguém que tem controle daquele tão grande animal através da boca dele. E aí ele dá o exemplo de uma nau, que é como se fosse um navio, né? Também, ele é enorme, pesadíssimo, pesa várias toneladas. Mas o que faz ele ir de um lado para o outro é um pequeno leme, que é como se fosse uma língua. E aquele que controla o leme é que faz ele ir para um lado ou para o outro. Então, ele está querendo dizer o quê? Que assim também somos nós. E temos um pequeno membro, que é uma língua. E se a gente não souber controlar essa língua, né, irmãos? Pode acontecer uma grande tragédia. A nossa vida pode ser uma grande tragédia. Então, aí ele dá o exemplo do quê? De um bosque, né? Verso 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo. Então, uma linguinha de fogo, né? Vamos dizer assim, de um isqueiro, de um fósforo, pode incendiar um grande bosque. Então, ele está levantando aqui essa questão de quanto é poderosa a nossa capacidade de fazer o mal pela nossa boca. Não é? E como é poderosa uma pessoa que tem controle sobre a própria boca. Ou seja, ela sabe aquilo que passa dentro dela, mas ela tem controle daquilo que ela manifesta. Então nós, irmãos, vivemos numa constante mortificação da nossa carne. Então o seu corpo e o meu corpo têm potencial para uma grande tragédia. A nossa natureza humana é poderosíssima para causar um grande estrago. Se eu não controlar o que eu manifesto, eu posso me desviar completamente, me contaminar, e contaminar muitos, e trazer grande prejuízo. E eu só vou conseguir ter controle se eu colocar Jesus na minha vida, se eu colocar Jesus nos meus pensamentos.
se eu colocar Jesus nos meus hábitos. Se Jesus Cristo for a minha meditação, aquilo que eu sonho, aquilo que eu penso. E eu preciso encontrar, então, em Jesus e no Evangelho, felicidade. Se vir para a igreja é um tormento, é um sofrimento, é um sacrifício, é difícil. Sair daqui depois de ouvir uma pregação, se você não gosta de estar aqui, se você não gosta de aprender do Evangelho, se é muito mais prazeroso ver novela, se é muito mais prazeroso assistir um vídeo, entretenimento, no Facebook, no YouTube, no Instagram, não é? Então, nós temos que buscar amar a vida de Jesus, a palavra de Jesus, a sua vinda, o seu reino, para que essas coisas sejam naturais para nós, não é? Então, a continuação do texto, irmãos, verso 6. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto das bestas feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Então, ele está fazendo uma afirmação em relação ao homem natural. Não é? Então, o homem tem poder de domar animais ferozes. Quem nunca viu aí um homem convivendo com um leão? Tem alguns que de vez em quando vira janta, né? Mas muitos homens conseguem conviver com um grande tigre, um leão, elefante, com animais perigosos, não é? Mas ele não consegue se controlar, não controla a própria língua, não controla seus pensamentos, não é? É o que a palavra está dizendo. Mas a gente não está falando agora do homem natural, porque a palavra diz que você não é mais segundo a vontade do varão e a vontade da mulher. Você não é mais aquela criatura humana, não é? Mas você agora é nascido de Deus, guiado não mais segundo o conhecimento humano, mas guiado pelo Espírito de Deus. Isso só é verdade, irmãos, se o Espírito de Deus está em você, como está lá em Romanos também, né? Porque se esse tal não tem o Espírito de Deus, esse tal não é de Deus, não é dele, né? Então, se nós temos o Espírito Santo de Deus, é porque temos Deus falando dentro de nós pelo teu Espírito, pela palavra, no conhecimento do Evangelho, né, irmãos? Glória a Jesus. Então ele vai dizer o que, irmãos? Vamos ler o 8 de novo, ó. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então da sua boca não pode sair bênção e maldição. Não é? Não pode. Verso 11. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Glória a Jesus. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis e nem mentais contra a verdade. Esta não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então, irmãos, um coração que está manifestando mansidão, sabedoria, como está escrito aqui, né? Também pode ter amarga inveja, sentimento contencioso, né? Não mentais contra a verdade. Então, nós somos capazes de entender aquilo que tem dentro de nós. Então, irmão, quando você vê que o seu coração é amargo, é duro, não é? Ainda que você tenha o conhecimento da verdade, você precisa vencer isso daí. Né? Não minta para você mesmo. Não minta contra a verdade. Tem algo ali dentro de você que tem que morrer. Eu preciso vencer isso, Senhor. Não é? Eu preciso vencer. Não é só se controlar para que a sua boca não manifeste, mas é controlar para que você vença. Para que o seu corpo não pratique.
para que você não tenha obras que manifestem essas coisas. Não é? Então, quando fala-se de língua, aqui eu estou falando também de ações. Não é? Glória a Jesus. Verso 16, porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura e depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então é um exercício, é uma vida, é uma prática de paz, de viver em paz, né, irmãos? Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos voltar aqui em Hebreus, capítulo 3. Vamos ler o verso 12 em diante. Capítulo 3 de Hebreus, verso 12 em diante. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Ou seja, aquilo que te trouxe até Cristo, aquilo que te convenceu, aquilo que é a sua fé, é a base da sua fé, aquele primeiro amor, como muitos dizem, né? Você tem que guardar essa confiança, essa esperança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Aqui ele está lembrando do que aconteceu lá nos 40 anos no deserto, né? Por quê? Porque eles também ouviram lá uma lei, eles ouviram lá uma mensagem, um alerta, né? E ele está usando aqui, porque ele está falando com os judeus, né? Ele está usando esse conhecimento do judeu para ensiná-los, né? Verso 16, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então ele está falando do coração. O seu coração não pode ser como o coração daqueles que, quando foram tentados, não é? Eles caíram na tentação e falaram. Então a boca deles se abriu com amargura, a boca deles se abriu com reclamação, com murmuração. Não é? Então ele está usando essa figura real, esse fato que aconteceu com os judeus, para falar que o nosso coração não pode ser assim. Mas o nosso coração tem que ser como, né, irmãos? Tem que ser um coração fiel, não é? Um coração que guarda a esperança, que guarda a mensagem de Deus, que guarda os conselhos, que guarda o evangelho, não é? Glória a Jesus. E que não se afasta dele, não é? Porque facilmente, irmão, se a gente ficar desatento, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar, não é? Glória a Jesus. Uns minutinhos ainda, irmãos. Eu vou achar um texto aqui. Abram em 1 de Coríntios, irmãos, capítulo 11. É um texto de ceia. Ele vem bem a calhar. Por quê? Porque nós estamos falando aqui, irmãos, de a gente conseguir controlar o que passa dentro do nosso coração. Aquilo que passa na nossa mente. A gente está falando aqui de fazer uma autoavaliação. Conseguir entender os nossos pensamentos. Avaliar aquilo que está transitando dentro de nós. Tanto para controlar como nós vivemos, para não externar, não colocar para fora nada de errado, nenhum sentimento, nenhuma palavra, nada que venha trazer prejuízo para nós e para os outros, né? Como também a gente conseguir entender o quão perto e o quão longe de Deus nós estamos, né?
Então, irmãos, aqui quando ele fala da ceia, verso 28, o que ele diz aqui? 1 de Coríntios, capítulo 11, verso 28. Fechou? Vamos ler, irmãos. Então, verso 28 diz assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por causa do quê? Por causa de não examinar-se a si mesmos. Não é? Porque a palavra ela nos ensina a estar ligado a Deus, ligado a Cristo, através do seu corpo e do seu sangue. Está em mim, não é? E eu em vós. Ele ensina isso. Aquele que está em mim, aquele que está que guarda a minha palavra, não é? Eu estarei nele também. Quando ele fala de comer a sua carne verdadeiramente e beber o seu sangue, ele fala, minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Ele está falando da ceia. Ele está falando que a igreja, ela precisa estar sempre ligada a ele, através do corpo e do sangue. E não é à toa. A palavra nos ensina que quando você participa, você automaticamente precisa fazer um autoexame. Olhar para dentro do seu coração, olhar para dentro de si. E fazer um exame. Aí sim, você come e bebe. Então, a nossa prática da ceia não é à toa. O Senhor Jesus estabeleceu a ceia para que nós tivéssemos sempre esse trabalho de olhar para dentro de nós. Você tem que olhar para você, para os seus pensamentos, para o seu coração e entender que cristão que é esse que está aí dentro de você. Né? Para você, além de poder controlar o que você fala e o que você manifesta, você também entender o quanto você está perto ou longe de Deus. Né? Então ele diz, verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se você julga você mesmo, se você se examina, se você entende as suas fraquezas, você fala, Senhor, eu tenho que mudar isso aqui está errado. Isso não convém que seja assim. Né? Automaticamente você está sendo justificado, purificado, né? Pelo sangue de Cristo. Então, você não vai ser julgado naquele dia. Verso 32. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, a palavra dentro de você é o Espírito Santo, é o Senhor, mostrando para você as suas fraquezas. Não é? Então, irmãos, por isso que muitas pessoas visitam salões de igreja, cantam louvores, fazem orações, mas não vivem dentro lá do seu coração, no seu interior, uma vida cristã. Muitas pessoas são religiosas. Muitas pessoas entram e saem de um templo sem mudança nenhuma. A palavra não faz efeito nenhum. A maioria porque não tem palavra, né? Não tem evangelho. Mas nós que temos evangelho, que vivemos a palavra de Jesus, a palavra que é poderosa, nós precisamos nos julgar a nós mesmos, examinar a nós mesmos. E esse exame precisa nos trazer alertas, arrependimento, né? Mudança de pensamento, para que venhamos a cada dia ser aperfeiçoado, para que a nossa boca e a nossa vida manifeste verdadeiramente que somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então, vamos agradecer, irmãos, por essa palavra.